Olá, gente, muito bom dia. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE, Tocantins, Canal 13 e TV Assembleia. Nesta segunda-feira, dia 20 de outubro de 2014. Já 20 de outubro, ó, o tempo tá voando, Gilmar. Vamos voar também? O mês está acabando, né, Está acabando. Aquele abraço à galera do esporte. Pois é, vamos começar o programa de hoje falando de maratona aquática. A Betânia Souza tem todas as informações. Vamos conferir, vamos lá. Cerca de 90 atletas participaram da Maratona Aquática de Palmas. A maioria era bolsista da Fundação Municipal de Esportes e Lazer. A largada aconteceu na Praia da Graciosa na manhã deste domingo. A competição foi dividida em 3 provas: 500 metros, 1.000 metros e a oficial de 2.500 metros. Lucas Leal foi um dos vencedores da maratona. Eu nem sabia que eu ia conseguir nadar aqui. Foi muito emocionante para mim. A Maratona Aquática está na 2ª edição e tem o objetivo de preparar os atletas da natação para outras competições. Eu acho que para todos os atletas, né, os bolsistas, os não bolsistas, as competições são a vida do atleta, né? Então, toda competição que tem, quanto mais o calendário é intenso, mais preparado ele vai ficando, mais habilitado para outras provas de nível brasileiro, de nível nacional e nível até internacional. Então, a competição que dá a experiência para ele estar participando de outras provas. Beleza. Olha, uma coisa a gente tem que dizer, viu? O Tocantins é um privilegiado em termos de água, de tudo, e vários esportes podem ser feitos aqui na nossa barragem, né, no nosso lago, porque nós temos espaço para isso, né, Gilmar? Não só aqui em Palmas, mas em toda a região, né, Ademar? Justamente. De Lajeado para cá, né? Lajeado para cá até Brejinho de Nazaré. Isso. E olha, Ademar, da Maratona Aquática para o futebol, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, segundo uma denúncia da revista Veja, né, vai pagar aí aos dirigentes das federações, aos presidentes, né, das federações de futebol das 27 federações, um valor de R$15 mil mensais, além daquele repasse mensal que a CBF dá para as federações, né, para ajuda de custo, para manter despesas, aquele negócio. Agora, cada presidente de federação vai receber R$15 mil mensais, segundo a denúncia da revista Veja. É um presentinho aí, né, do senhor José Maria Marinho, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Esse presente justamente porque ele foi reeleito. Né? Não, elegeu o candidato dele, o candidato Marco dele. Polo Del Nero. Era o candidato que assume dele. o ano que vem. Foi candidato único. Isso. Não teve oposição. Não, antes existia um movimento das federações, de algumas federações, né, na tentativa de lançar um outro nome, a presidência da Confederação, da CBF. Mas aí, 2 meses antes da eleição, simplesmente os presidentes desistiram. Não vamos lançar candidato da oposição não, tal, deixa o Marco Polo Del Nero. Tanto é que ele foi o candidato único, né, não teve um concorrente. E aí, então ele foi eleito, o Marco Polo Del Nero assume no ano que vem. E então agora o José Maria Marinho, presidente da Confederação, da CBF, vai dar um prêmio e um presente. Segundo ele, uma ajuda de custo de R$15 mil mensais para cada presidente de federação, das 27 federações. Então vamos falar na nossa. Então a Federação Tocantinense de Futebol tem uma ajuda de custo de R$100 mil, né, para se manter, e agora mais R$15 mil para o presidente. Esse é para o presidente. Esse é só para o presidente. Para ajuda de custo, para as despesas, né, pessoais, de repente uma viagem, para acompanhar alguma reunião. E assim ainda dizem que dinheiro não traz felicidade. Não traz felicidade, mas traz status, né? Beleza. Então tá aí, né? Então não tem agora, você vai ver que daqui para frente, se for mantido esse salário de R$15 mil para o presidente da federação, é claro que agora alguns outros que estavam só ameaçavam, já vão passar a brigar um pouco mais, né? Precisa mostrar serviço para isso também. Tem que mostrar serviço. Sem serviço não adianta nada, né? Não adianta o cara querer ser candidato ao cargo de uma entidade se ele não tiver serviço prestado. Né? Também não adianta. Justamente. Só para dizer que, não, vou ser candidato para receber aí os R$15 mil de ajuda, não é assim também. Não é bem assim. Bom, então agora vamos falar do Sub-19. Nós tivemos neste domingo, então, os jogos de ida da 4ª fase do campeonato estadual Sub-19. Aqui na capital, na escolinha Newton Santos, o Imagine e o Guaraí empataram em 0-0. Vamos conferir, vamos lá.
Imagine e Guaraí entraram no gramado da escolinha Newton Santos, em Palmas, em busca de uma vitória para a fase semifinal do Sub-19. As duas equipes fizeram um primeiro tempo fraco, apenas 2 lances de destaques. Um nesta defesa do goleiro Montanha e outro neste chute de Elias do Imagine à direita do gol do Guaraí. O Imagine voltou para o segundo tempo, tentando o gol a qualquer maneira, como neste chute de Edgar, nessas duas tentativas de Macro, neste chute da esquerda de Victor e nestas duas tentativas de Vitor e Paulo, obrigando o Montanha a fazer defesa. No finalzinho, Marcelo, num contra-ataque, tentou para o Guaraí, mas o jogo acabou mesmo em 0-0. Pois é, foi um jogo fraco no primeiro tempo, né, com 2 oportunidades, 2 lances mais ou menos só do Imagine, e depois vários lances na etapa complementar a favor do Imagine, mas o goleirão Montanha lá do Guaraí estava lá firme para evitar essa vitória, então, do Imagine. 0-0, um ótimo resultado para o Guaraí, que jogou fora de casa. O Guaraí agora joga por uma vitória simples, né, em casa para chegar à fase semifinal do campeonato, o mesmo acontecendo com o Imagine, né, que se vencer também lá, se classifica. Em caso de empate, pode até classificar os dois, uma vez que um entra pelo índice, né, Ademar? É verdade. Não teve gol aqui na capital, mas em Dianópolis e em Tocantinópolis teve, tá? O Palmas foi a Dianópolis e ganhou do Dianópolis por 2-0, lá no estádio Doutor Magalhães. E no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, o Tocantinópolis bateu o Gurupi pelo placar de 2-1. Então, Palmas e Tocantinópolis com a vantagem do empate no jogo da volta. Pois é, e esses jogos da volta vão acontecer somente no dia 2 de novembro. Isso. Né, porque no próximo domingo nós teremos, então, as eleições presidenciais. Segundo turno da eleição presidencial. Por isso, então, os confrontos entre Guaraí e Imagine, Palmas e Dianópolis, Gurupi e Tocantinópolis, só no dia 2, na outra semana, na semana que vem. Ok. Vamos, então, para um rápido apoio cultural e a gente, na volta, vai trazer aqui tudo sobre a terceira rodada da segunda divisão. Rapidinho, vai lá, cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia. Gilmar Santos. Olha, Ademar, pelo campeonato, pelo torneio, né, veteraníssimo de futebol Society, a 6ª edição da competição teve no fim de semana 3 jogos. Na AABB aqui de Palmas, a equipe da AABB de Palmas goleou o Cristal de Cristalândia por 8-2. Tivemos ainda Amigos da Bola de Miracema 2, a AABB de Porto também 2, lá no campo do Sola. E o Guaraí Master derrotou a equipe Amigos da Bola de Palmas pelo placar de 2-1 na AABB de Guaraí. Pois é. Então vamos agora falar da segunda divisão. Pois é, o Ricanato até que enfim estreou, né? Estreou na competição na cidade de Porto Nacional, está mandando seus jogos no estádio General Sampaio. E o Ricanato então venceu o Sparta por 1-0. Gilmar Santos vai contar a história do jogo. Vamos lá. Pela Série B do Campeonato Tocantinense, a terceira rodada teve Imagine 3, São José 2, em Miracema, no estádio Castanheirão. O Alvorada, jogando em casa no estádio Elias Natan, empatou com o Paraíso em 1-1. E o Ricanato jogando... Daqui a pouco também, então, os outros resultados, né? Cartela, classificação e os próximos jogos. Porque agora nós vamos falar da vitória do Ricanato em cima do Sparta. Confere aí. Ricanato e Sparta em Porto Nacional, estádio General Sampaio. Para os visitantes, a busca pela segunda vitória no campeonato estadual da segunda divisão. Para o Ricanato, o começo de uma história no futebol profissional do estado. Quando a bola rolou, o Sparta teve a primeira chance de marcar. China cruzou para Jales, ele bateu forte, a bola desviou no zagueiro e foi para fora. O Ricanato respondeu. O volante Rodrigo arriscou de longe, também para fora do gol de Muralha. Aos 22 minutos, falta para o Ricanato na direita. Bola na área. Luan tocou de cabeça e no rebote do goleiro, o Rodrigo marcou 1-0 para o time da capital. Foi o primeiro gol do Ricanato no campeonato.
o Rodrigo, para fazer história. O primeiro jogador a marcar gol na era profissional do Ricanato. Vai entrar para a história, mas o mais importante foi a vitória, né? Que conseguimos os 3 pontos. E os 3 pontos também vão entrar para a história como equipe profissional do Ricanato, né? A gente fica feliz agora trabalhar mais e mais para continuar em busca desse objetivo nosso, que é acessar a primeira divisão e, consequentemente, conseguir o título, a segunda divisão. Agora é importante começar uma competição como essa ganhando, né, Rodrigo? Vai, lógico que sim, acho que sempre começar com o pé direito é sempre importante, ainda mais com o campeonato esse que é, a gente pode falar, um torneio, que é tiro curto. Então é importante começar ganhando e sempre continuar mantendo esse passo aí que é em busca da classificação. Passada a comemoração pelo primeiro gol, o Ricanato foi de novo ao ataque. Neste lance, o Samuel quase ampliou para o time da capital. Veio o segundo tempo, com poucas chances de fazer o gol. A melhor do Sparta foi com o Jales. Ele chutou de longe, o goleiro Robinho espalmou, a bola bateu na trave e não entrou. Do outro lado, o Ricanato ainda teve mais uma oportunidade de aumentar o placar. Aos 46 minutos, o lateral Pedro Balu desceu pela direita, bateu forte e a bola parou na trave do goleiro Muralha. O primeiro jogo do Ricanato na era profissional terminou assim: Ricanato 1, Sparta 0. A gente iniciou um trabalho, assim, lógico, tem já praticamente 25 dias, mas teve algumas peças que chegaram depois. Então a gente perdeu um pouco de entrosamento. A gente tem uma equipe em formação e também em transição do amador profissional. E a gente acabou que tendo, a partir do gol, a gente deu uma caída de rendimento, mas a gente já esperava, até porque, como eu te falei, a gente está na transição, tinha toda uma ansiedade, tinha um peso da estreia, tinha um peso, como eu te falei, o primeiro jogo profissional. Mas a gente também sabia que a equipe do Sparta, a equipe que já vem treinando há 2 meses, né, que teria essa dificuldade. Mas graças a Deus a gente soube suportar isso aí e sair com os 3 pontos. Falhamos, sofremos o gol, mas a equipe mostrou uma evolução mesmo, sofrendo gol fora de casa, criou várias oportunidades que poderia ter, pelo menos, empatado o jogo. Então tá de parabéns, a gente não gosta de perder, mas aquele ditado é preferível jogar mal e ganhar o jogo. Então agora é manter o foco para as próximas partidas. Na próxima rodada, o Ricanato visita o Colinas no estádio Bigodão, sábado às 4 da tarde. Já o Sparta só volta a jogar no dia 28, também com o Colinas, às 8h30 da noite no estádio Mirandão, em Araguaína. Gilmar Santos, o que aconteceu no jogo que você não contou no VT? Olha, Ademar, o primeiro tempo com poucas oportunidades, no segundo as equipes caíram mais ainda de produção, né? E das poucas oportunidades que ocorreram no jogo, a equipe do Ricanato conseguiu aproveitar melhor, né? E com o Rodrigo fez o gol da vitória. Como nós falamos, o primeiro gol do Ricanato na era profissional, o primeiro gol marcado pelo Rodrigo. Aliás, esse menino é predestinado, né? O ano passado ele fez o gol do título do Interporto sobre o Gurupi, quando o Interporto ganhou no estádio General Sampaio pelo placar de 1-0, né? E agora ele marca o primeiro gol na era profissional da equipe do Ricanato, valendo pontos, né? No primeiro jogo oficial da equipe do Ricanato, a equipe nova que surge aí no futebol tocantinense. Mas o Ricanato, Ademar, tem time para tentar chegar à Série A do ano que vem. Eu creio que é uma das equipes aí que podem brigar, né, com o Paraíso, com o Guaraí, com o próprio Sparta. Tem impressão que não sai desses 4 aí, não. Só para o torcedor ter uma noção, os jogadores do Interporto que estão no Sparta hoje? No Ricanato. No Ricanato, né? O Robinho, né, Ademar? O Robinho, o Pedro Balu, o Fábio Bahia, além do Valdo, o Rodrigo, o Luan, né, que também é atacante, são jogadores que atuaram no Interporto. O Wesley, que não atuou ontem. O Wesley, que não jogou, está machucado. O Nona, que jogou o campeonato estadual, não jogou o brasileiro, mas jogou o estadual pelo Interporto. Então tem ali uma base do time do Interporto. Além deles, os zagueiros Moacri e Neuran, velhos, conhecidos. Moacri, né? também? Moacri também. Aliás, o Tomás entrou no 3-5-2. Ele entrou com o Fábio Bahia, com o Moacri e com o Neuran. O Moacri mais centralizado, o Neuran mais pelo lado esquerdo e o Fábio Bahia do lado direito. Com isso, ele liberou o Pedro Balu na direita e liberou o Serrinha do lado esquerdo. Então, o time atacou muito pelas alas, com os 2 laterais, os 2 alas, né, que tiveram essa liberdade. Beleza. Bom, e o Sparta, que vem bem aí no campeonato, já teve um problema no Sub-19. Perdeu 6 pontos no Sub-19, porque entrou com jogadores não inscritos na competição. Agora, outra vez na segunda divisão, diz que errar uma vez, como é que é? Perdoa, mas 2... Aí é brincadeira. Vamos ouvir a entrevista, então, do presidente Fernando Brasília sobre esse caso. Vamos lá. O Sparta...
Olha, nós vamos para a federação, segunda-feira com o advogado, para saber do que se trata, né? Então, se a federação ela tá nos convocando, alguma coisa tem, né? Então, mas a gente está indo embora hoje, né? E a gente está conversando com o advogado, para segunda-feira a gente está aqui na parte da tarde. Preocupa essa situação? Preocupa porque, Gilmar, hoje eu fiquei sabendo até que o Taquari está querendo desistir da competição, porque está difícil fazer futebol em Araguaína, tá? Os próprios prefeitos eles não colaboram, a classe empresarial não acredita mais no futebol, isso é ruim para nós. E o governador do estado de Tocantins, né, que vai assumir a sua cadeira em janeiro, e eu espero que ele venha ver as situações dos clubes, que os clubes estão falindo. Né? O futebol tocantinense ele passa por um momento muito difícil, as praças nossas estão sucateadas. Então isso é muito ruim para o futebol, né? Hoje o pessoal tem uma imagem ruim lá do futebol tocantinense. Então você vê, já pensou isso aí aparecer em cadeia nacional, o time está agora desistindo da competição, isso é ruim, mancha o futebol tocantinense. Mas é isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Agora, essa falta de credibilidade das equipes do futebol de Araguaína junto aos empresários de Araguaína, por que isso acontece, na sua opinião? Dentro da realidade, assim, o Sparta ele tem 2 anos de competição profissional e a gente percebe que eles já ajudaram a outra equipe da cidade de Araguaína de uma forma e na maneira deles pensar, eles não foram retribuídos. Então a gente bate na porta em busca do apoio financeiro e fala que não acredita mais no futebol, porque falam que eles acreditam que não tem pessoa séria e hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer isso em Araguaína, com muita dificuldade. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que a equipe ela começar a engrenar, se entender, se essa equipe ela tem tudo para crescer, se realmente não vem algo para acontecer de impedimento, essa equipe ela pode chegar até a final da competição. Pô, não deu para saber direito aí o que está acontecendo. Por que o Sparta pode perder 6 pontos no julgamento de hoje à noite no tribunal, na comissão disciplinar da federação? Olha, Demar, o que nós conseguimos apurar é o seguinte, que o Sparta, né, teria escalado 2 jogadores, um entrou no jogo, atuou na partida com o Taquaraçu, o outro ficou no banco de reservas. O Antônio Domingos e o Diógenes. Ontem eles não participaram do jogo? Não, ontem não. Anteontem não, né? No sábado não? Não, no sábado não. Só na primeira partida com o Taquaraçu, que também foi em Porto Nacional o jogo. Certo. Então esses 2 jogadores, o Antônio Domingos e o Diógenes, eles jogavam pelo Sparta no passado. Foram expulsos na segunda divisão. Isso. Aí cumpriram a automática. Cada um cumpriu uma, que é aquela automática. Né? Não atuaram a primeira partida depois da expulsão. E aí continuaram jogando. Foram julgados. Um pegou 4 jogos, me parece, o outro pegou 5, e aí não cumpriram essa quantidade de jogos no campeonato do ano passado, porque o Sparta saiu da competição. Justo. Então não houve tempo e nem jogos para eles cumprirem. E aí, então, eles teriam que cumprir este ano. E não cumpriram essa punição. E aí, então, o Sparta corre aí o risco de ser punido com a perda de 6 pontos. A segunda comissão disciplinar vai julgar hoje, além deles, o Pedro, volante da equipe do Sparta, também vai ser julgado, e o Jean do Taquaraçu também, os 2 foram expulsos no primeiro jogo. Pois é, agora veja, antigamente era o seguinte, quando terminava uma competição e o jogador estava suspenso, então o time iria na secretaria lá do tribunal e fazia uma reversão para multa, transformava a suspensão em jogos para multa, pagava a multa, o jogador poderia jogar. Não sei se hoje pode fazer isso. Mas o principal disso aí é falta de atenção dos dirigentes. Pô, os jogadores atuaram ano passado no próprio Sparta. Sabe que os jogadores foram suspensos. Por que não mandaram a relação lá para a federação e pediram ao tribunal, olha, nessa relação que nós vamos jogar esse ano, vê pra gente aí quem está em condições e quem não está. Então ninguém preocupa com isso. Vai só contratando o jogador, regularizando e tal, e quer botar em campo sem olhar a situação do atleta. Não é assim que trabalha o futebol. Então, errou realmente a diretoria. O Fernando Brasília tem muito esforço, muita vontade, mas está faltando alguém ao lado dele que tem um pouco mais de inteligência para olhar essas coisas para ele. A outra coisa, Gilmar, a falta de credibilidade. Pô, Araguaína, uma cidade, um peso total daquele, grandes empresários, né? E agora, os dirigentes de lá não têm credibilidade, como é que vão fazer time? Porque a Araguaína naquela situação, porque o presidente do Araguaína não tem credibilidade na cidade. Agora vem também o Sparta com o Fernando Brasília, desse jeito fica difícil. Vamos, gente, vocês que têm credibilidade na cidade, tentar assumir esses times, que aí, com certeza, a Araguaína terá o futebol mais forte do estado, sem medo de errar.
Lembrando que o julgamento, Ademar, é hoje, 7h30 da noite, então na sede da federação aqui na capital. Ok. Vamos então para um rápido apoio cultural. A gente volta já para conferir os outros resultados da segunda divisão, a classificação e próximos jogos. É rapidinho, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia. Vamos conferir então os outros resultados da segunda divisão, classificação e os próximos jogos. Vamos lá. Pela Série B do Campeonato Tocantinense, a terceira rodada teve Imagine 3, São José 2 em Miracema, no estádio Castanheirão. O Alvorada, jogando em casa no estádio Elias Natan, empatou com o Paraíso em 1-1. E o Ricanato, jogando em Porto Nacional, bateu o Esparta pelo placar de 1-0. Após os resultados da terceira rodada, a classificação tem no Grupo A, o Esparta na liderança com 6 pontos ganhos. Em segundo, o Ricanato também soma 6 pontos. Em terceiro, o Colinas tem 4. E em último lugar, o Taquarussu com apenas 1 ponto ganho. Na chave B, o Imagine lidera com 6 pontos. Em segundo, está o Guaraí com 4. O Paraíso é o terceiro, tem 2 pontos. O Alvorada é o quarto colocado também com 2 pontos ganhos. E em quinto lugar, o São José com apenas 1 ponto. A quarta rodada começa na quinta-feira. O Paraíso recebe o Imagine no estádio Pereirão em Paraíso às 8h30 da noite. No sábado, o Guaraí recebe a equipe do Alvorada no estádio Delfinão em Guaraí às 4 da tarde. No mesmo horário em Colinas, no estádio Bigodão, tem Colinas e Ricanato. Conversei agora há pouco por telefone com o Goiano, presidente do Taquarussu, e ele está aguardando até quarta-feira para decidir se continua no campeonato ou se pede licença junto à federação. Segundo ele, não foi cumprida a promessa de alguns políticos, isso é que eu estou a acreditar em Papai Noel, de alguns políticos que iriam ajudar o time. Como esse dinheiro não apareceu, ele está em situação difícil, mas vai esperar até a próxima quarta-feira para dar a resposta final, porque um outro vereador ficou de entrar na parada, Milton Neves, ficou de entrar na parada e ver se consegue ajudar o Taquarussu a continuar no campeonato. Se não tiver saída, vai abandonar também. Que coisa, hein, Júnior? Lembrando que o Taquarussu, Ademar, teria um jogo com o Caburé sábado, mas como o Caburé desistiu da competição, o Taquarussu ganha mais uma semana de folga, né? E o Jusceli, Ademar, está dizendo aqui o seguinte: o Ricanato tem time de primeira divisão. Com certeza. Vamos embora? Um abraço, até amanhã. O programa Esporte Mais está chegando ao seu final. Na sequência, teremos a propaganda política eleitoral para a presidência da República e logo depois, Jornal do Meio-Dia. Um abraço, gente. Amanhã, 11h30, nós estaremos de volta. Até lá.